E se o maior segredo de Arthur estivesse escondido justamente onde ninguém mais procuraria? E se uma simples joia fosse capaz de mudar completamente o destino de Adriana? Prepare-se, porque o capítulo desta segunda-feira de Quem Ama Cuida promete começar com tensão, passar por uma expulsão humilhante e terminar com uma das maiores descobertas da novela até agora. E antes de continuar, já me conta aqui nos comentários. Você acha que Arthur realmente deixou essa fortuna para Adriana ou existe alguma coisa ainda mais perigosa por trás desse segredo? Porque desta vez, uma pista aparentemente pequena vai colocar Adriana diante de uma verdade que pode mudar para sempre a sua guerra contra a família Brandão. Tudo começa com Dora. Depois de tudo que aconteceu nos últimos capítulos, ela não consegue simplesmente fingir que está tudo bem. A proximidade com André mexeu profundamente com seus sentimentos, mas também trouxe um peso enorme para sua consciência. Dora olha para André e percebe que precisa colocar um freio naquela situação antes que tudo fique ainda mais complicado. André, eu acho melhor você ir embora. Ele fica surpreso. Você está falando sério? Dora respira fundo, tentando controlar a emoção. Estou. Eu não quero continuar alimentando uma situação que pode machucar muita gente. André se aproxima. Mas você também não pode fingir que não sente nada. Dora baixa os olhos. Aquela frase atinge exatamente o ponto que ela estava tentando esconder. Eu não disse que não sinto. O silêncio toma conta do ambiente. Dora sabe que está entrando em um terreno perigoso. E mesmo tentando fugir dos próprios sentimentos, percebe que André já ocupa um espaço em sua vida que talvez seja impossível apagar. Mas enquanto Dora tenta organizar o próprio coração, Adriana está cada vez mais perto de descobrir algo que Arthur deixou para trás. E é aí que Otoniel surge com uma informação misteriosa. Ele conta a Adriana e mal sobre Francesca. O nome imediatamente chama a atenção de Adriana. Francesca não apareceu por acaso. Existe alguma coisa naquela história que ainda não foi revelada. Adriana começa a juntar as peças. Você tem certeza de que Francesca sabia alguma coisa sobre Arthur? Otoniel hesita. Eu não sei exatamente o que ela queria dizer, mas tenho a sensação de que existe uma mensagem ali. Adriana percebe que talvez esteja diante de uma pista. E quando uma pessoa passa tanto tempo procurando respostas, qualquer detalhe pode significar tudo. É então que ela toma uma decisão. Adriana chama Yuri. Eu preciso que você faça uma coisa para mim. Yuri fica atento. O que você quer? Quero que você procure o anel de Arthur. Yuri entende imediatamente que aquela missão pode ser perigosa. Na mansão? Sim. E precisa encontrar sem levantar suspeitas. Adriana olha firme para ele. Esse anel pode esconder alguma coisa. Yuri tenta disfarçar a preocupação. E se alguém me pegar procurando? Então você vai ter que ser mais esperto. A missão está dada. Yuri retorna à mansão e começa a procurar discretamente. Mas ele não está sozinho naquele lugar. E um pequeno detalhe quase coloca todo o plano a perder. Yuri vasculha alguns pertences antigos até chegar ao quarto de Dinah. Ele sabe que não pode perder tempo. Procura entre caixas, objetos antigos e lembranças guardadas. Até que finalmente encontra o que estava procurando. O anel de Arthur. Yuri segura a joia nas mãos. Por alguns segundos, parece que tudo deu certo. Só que, de repente, Edivaldo aparece. Yuri! O rapaz congela. Edivaldo olha para ele. Depois olha para o anel. E entende que existe alguma coisa muito errada naquela cena. O que você está fazendo aqui? Yuri tenta inventar uma desculpa. Eu estava. Mas Edivaldo não deixa passar. E esse anel? Yuri percebe que não existe mais saída. O segredo está prestes a ser descoberto. Edivaldo se aproxima. Você veio procurar isso, não veio? Yuri respira fundo. A situação ficou perigosa demais. Então ele decide revelar uma parte da verdade. Eu não estou aqui contra Adriana. Edivaldo fica completamente surpreso. Como assim? Eu estou infiltrado. Edivaldo não acredita. Infiltrado? Sim. Adriana me pediu para descobrir o que existe por trás desse anel. Edivaldo olha novamente para a joia. E naquele momento percebe que talvez aquilo seja muito maior do que imaginava. Porque se Adriana estava tão interessada naquele objeto, certamente havia uma razão. Enquanto isso, em outro ponto da casa, Pilar está prestes a protagonizar mais uma cena de crueldade contra Brigitte. Pilar descobre que Brigitte enviou para as amigas o vídeo gravado por Edivaldo durante o desfile de Yuri. E a reação dela é imediata. Você teve coragem de fazer isso? Brigitte tenta se explicar. Eu só compartilhei o vídeo. Não fiz nada demais. Pilar se aproxima. Você não tem o direito de expor a minha família. Brigitte responde. Eu não expus ninguém.
O vídeo mostra exatamente o que aconteceu. Pilar perde completamente a paciência. E chega. Brigitte percebe que a situação está saindo do controle. Pilar, por favor, não me peça nada. Bia presencia a situação e fica desconfortável com a maneira como Pilar trata Brigitte. Mas Pilar não está disposta a ouvir ninguém. Você está expulsa desta casa. Brigitte fica sem reação. O quê? Você ouviu muito bem. Mas para onde eu vou? Pilar responde friamente. Isso não é problema meu. A expulsão deixa Brigitte completamente desamparada. E o que Pilar não imagina é que essa decisão poderá colocar Brigitte ainda mais próxima de pessoas que não estão do lado dela. Enquanto a casa dos Brandão entra em ebulição, Adriana continua esperando notícias de Yuri. Ela sabe que aquele anel pode ser a chave para entender o passado. E então Yuri retorna. Adriana percebe imediatamente que alguma coisa aconteceu. Você encontrou? Yuri coloca o anel sobre a mesa. Encontrei. Adriana encara a joia. Por alguns segundos, ela não diz nada. Aquele objeto pertenceu a Arthur, e agora está novamente diante dela. Onde você encontrou? No quarto de Dinah. Adriana pega o anel cuidadosamente. Tem alguma coisa diferente? Yuri responde. Ainda não sei, mas acho que você deveria olhar com atenção. Adriana aproxima o anel dos olhos. Começa a examiná-lo. Gira a peça. Observa cada detalhe. Até que percebe alguma coisa. Espera. Yuri se aproxima. O que foi? Adriana toca uma pequena parte do anel. Isso aqui não parece normal. Ela percebe que existe um compartimento escondido. O coração dispara. Arthur não deixou esse anel por acaso. Yuri olha para ela. Então abra. Adriana hesita. Durante anos, ela procurou respostas sobre Arthur. Durante anos, carregou a culpa por uma morte que sempre jurou não ter cometido. E agora talvez esteja finalmente diante de uma pista deixada pelo próprio homem que mudou sua vida. Adriana força cuidadosamente o mecanismo. O compartimento se abre. E dentro dele existe uma informação. Uma pista. Um código. Adriana fica imóvel. Meu Deus! Yuri pergunta. O que está escrito? Ela olha novamente. E percebe que existe algo relacionado a um banco. Um segredo financeiro. Uma herança. Mas ainda falta descobrir o tamanho daquilo. Adriana percebe que Arthur estava escondendo alguma coisa. E pela primeira vez, entende que talvez ele tivesse previsto que algo poderia acontecer. Ela segura o anel com força. O Arthur sabia. Yuri pergunta. Sabia o quê? Adriana responde. Sabia que alguém poderia tentar tirar tudo dele. E essa possibilidade muda completamente a situação. Porque agora Adriana não está apenas procurando justiça. Ela pode ter encontrado uma arma poderosa contra seus inimigos. Mas a maior surpresa ainda está por vir. E quando Adriana finalmente descobrir o que Arthur deixou em seu nome, sua vida nunca mais será a mesma. E você, o que acha que Arthur escondeu dentro desse anel? Não saia daí porque na segunda parte dessa história, Adriana vai descobrir que a pista encontrada na joia pode levá-la diretamente a uma fortuna escondida. E essa descoberta poderá colocar seu plano de vingança em outro nível. Adriana finalmente encontra a pista deixada por Arthur. Mas o que existe por trás daquele anel é muito maior do que ela poderia imaginar. Se você pensava que a descoberta do anel seria o grande momento deste capítulo, prepare-se, porque o verdadeiro segredo ainda está escondido. Adriana observa atentamente a pequena inscrição encontrada dentro da joia. Ela sabe que aquilo não é uma mensagem comum. Existe um código, uma informação que Arthur deixou justamente para ser encontrada por alguém que soubesse procurar. Yuri percebe a tensão no rosto dela. Adriana, você está bem? Ela responde sem tirar os olhos do anel. Acho que acabei de encontrar uma coisa que pode mudar tudo. Que coisa? Uma pista para chegar até Arthur. Yuri franze a testa. Mas Arthur morreu. Adriana levanta o olhar. Eu sei. Mas talvez ele tenha deixado uma mensagem para mim antes de morrer. A descoberta mexe profundamente com Adriana. Durante muito tempo, ela acreditou que todas as respostas estavam perdidas. Mas agora começa a perceber que Arthur pode ter preparado uma espécie de caminho. E esse caminho começa justamente naquela pequena joia. Adriana investiga a informação encontrada no anel. O código leva a uma instituição bancária. Um cofre. Yuri fica impressionado. Você está dizendo que existe um cofre? Sim. E você sabe o que tem dentro? Adriana balança a cabeça. Ainda não. Mas alguma coisa dentro dela diz que não se trata de documentos comuns. Arthur era um homem extremamente cuidadoso. Se ele escondeu algo e criou um mecanismo para que apenas determinada pessoa encontrasse, então precisava ser algo muito importante.
Adriana segue a pista. E então vem a revelação. Arthur havia deixado uma herança em nome dela. Não apenas dinheiro, joias, objetos de grande valor, e até barras de ouro. Adriana fica sem palavras. Por alguns segundos, ela simplesmente encara tudo aquilo. Yuri também não consegue esconder o espanto. É isso tudo é seu? Adriana responde quase em um sussurro. Arthur deixou tudo em meu nome. A emoção toma conta dela. Não é apenas pela riqueza. É pelo significado daquela descoberta. Arthur confiou nela. Mesmo depois de tudo. Mesmo sabendo que poderia morrer, ele encontrou uma maneira de deixar uma proteção para Adriana. E agora ela percebe que talvez tenha recebido muito mais do que uma fortuna. Recebeu uma oportunidade. Uma oportunidade de recomeçar. Uma oportunidade de lutar. Uma oportunidade de enfrentar aqueles que destruíram sua vida. Adriana olha para as joias. Depois para as barras de ouro. E pensa em tudo o que passou. Os anos perdidos. A prisão. As acusações. A humilhação. A solidão. E principalmente a certeza de que alguém armou para que ela carregasse uma culpa que não era sua. Ela fecha os olhos. E Arthur, por que você fez isso? Yuri percebe que Adriana está emocionada. Talvez ele soubesse que você precisaria disso um dia. Adriana responde. Ou talvez soubesse que eu precisaria de forças para descobrir a verdade. E essa frase resume exatamente o novo momento da protagonista. Porque agora Adriana não está mais completamente indefesa. Ela tem recursos. Tem pistas. Tem aliados. E principalmente tem cada vez mais motivos para desconfiar que a história da morte de Arthur foi muito diferente daquela que contaram. Mas enquanto Adriana comemora silenciosamente a descoberta, Pedro também começa a investigar um lado sombrio desse passado. Ele quer entender o que realmente aconteceu no processo que levou Adriana à condenação. E quanto mais investiga, mais coisas estranhas aparecem. A possibilidade de fraude no laudo pericial começa a ganhar força. Pedro não consegue aceitar que tudo tenha sido simplesmente uma coincidência. Ele olha para os documentos e pensa. Se esse laudo foi manipulado, alguém queria que Adriana fosse condenada. E essa pergunta é perigosa, porque significa que existe alguém por trás de tudo. Alguém que pode ter manipulado provas. Alguém que pode ter influenciado o processo. E alguém que talvez esteja disposto a fazer qualquer coisa para impedir que a verdade apareça. Enquanto isso, Pedro também decide confrontar Ademir. A relação entre pai e filho está cada vez pior. Pedro encara o pai. Você pagou o perito? Ademir se mostra indignado. Você está me acusando de comprar um laudo? Estou perguntando. E eu estou dizendo que você perdeu a cabeça. Pedro não recua. Então responda. Ademir tenta manter a calma. Você está defendendo Adriana porque está apaixonado por ela. Pedro responde. Eu estou defendendo a verdade. A discussão deixa claro que a guerra entre os dois está longe de terminar. E enquanto Pedro procura respostas, Pilar continua espalhando medo dentro da própria casa. Depois de expulsar Brigitte, ela acredita que resolveu o problema. Mas não percebe que sua atitude poderá ter consequências. Brigitte deixa a casa humilhada. Ela tenta segurar as lágrimas. Eu não acredito que ela fez isso comigo. Mas apesar da tristeza, Brigitte começa a pensar em uma alternativa. Ela não pretende simplesmente desaparecer. Enquanto isso, Nancy percebe algo que chama sua atenção. A aproximação entre Liris e Ulisses começa a ficar evidente. Nancy ouve a amiga falando sobre o irmão de Arthur e percebe que existe alguma coisa diferente naquela relação. Você está interessada nele? Liris tenta desconversar. Eu? Claro que não. Nancy sorri. Não precisa mentir para mim. Liris fica sem graça. Mas o romance pode ser apenas mais uma peça em um jogo cheio de interesses. E no centro de tudo continua Adriana. Agora, porém, ela tem uma vantagem que ninguém imagina. Uma fortuna secreta. Uma herança deixada por Arthur. E um plano de vingança que acaba de ganhar combustível. Adriana observa novamente o anel. Ela sabe que precisa ser cuidadosa. Se a família Brandão descobrir que Arthur deixou uma fortuna para ela, tudo poderá mudar. Yuri percebe o perigo. Você precisa esconder isso. Adriana concorda. Ninguém pode saber. Nem Pedro? Adriana fica pensativa. Essa pergunta mexe com ela. Pedro é uma das poucas pessoas em quem ela confia. Mas revelar uma fortuna escondida significa colocar Pedro também dentro de uma história perigosa. Por enquanto, não. Ela guarda as joias. Primeiro eu preciso entender exatamente o que Arthur queria que eu fizesse. Yuri pergunta. E depois? Adriana olha para ele. O olhar dela mudou. Já não existe apenas tristeza. Agora existe determinação. Depois eu vou descobrir quem fez isso comigo.
A frase fica no ar. Adriana passou anos tentando sobreviver. Agora ela tem condições de começar a lutar. Mas existe outro detalhe importante. A fortuna pode não ser apenas uma herança. Ela pode ser a prova de que Arthur estava preparando Adriana para alguma coisa. Talvez ele soubesse que sua família não era confiável. Talvez tivesse descoberto perigos que nunca conseguiu contar. Talvez soubesse que alguém queria tomar seus bens. E talvez tenha escondido tudo justamente para impedir que seus inimigos colocassem as mãos naquela riqueza. O anel, portanto, não era apenas uma joia. Era uma mensagem. Uma espécie de último pedido. Uma última tentativa de Arthur de proteger Adriana. E agora ela precisa descobrir a parte mais importante. Por que ele escolheu justamente ela? Enquanto Adriana começa a montar esse quebra-cabeça, os inimigos continuam acreditando que ela está fragilizada. E esse talvez seja o maior erro deles. Porque Adriana agora tem algo que ninguém imagina. Ela tem dinheiro, tem informação, tem uma pista sobre a fraude que pode ter destruído sua vida. E tem uma razão ainda maior para continuar sua vingança. O capítulo termina deixando uma pergunta no ar. Se Arthur deixou uma fortuna inteira para Adriana, o que mais ele pode ter escondido? Talvez o anel tenha revelado apenas a primeira parte de um segredo muito maior. E se existe uma coisa que essa história já provou é que quando uma verdade começa a aparecer, outras acabam vindo atrás. Adriana pensou que estava procurando apenas uma resposta sobre Arthur, mas encontrou uma fortuna. Encontrou uma pista. E talvez tenha encontrado também o caminho para provar sua inocência. Agora resta saber quem será o primeiro a descobrir que Adriana deixou de ser a mulher encurralada. Porque a partir de agora, o jogo pode virar. E quando a família Brandão perceber que aquela mulher que eles julgavam derrotada tem uma fortuna escondida e novas provas nas mãos, pode ser tarde demais. E você, se estivesse no lugar de Adriana, contaria imediatamente para Pedro sobre essa fortuna ou esconderia tudo até descobrir quem está por trás da armação? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa descoberta promete mudar completamente os próximos capítulos de Quem Ama Cuida.